O Moro foi o juiz, o herói da Lava Jato, né, durante anos, aí foi o super Moro, bajulado pela mídia, e aí, claro, a questão da corrupção veio para o primeiro plano, e até hoje a gente paga o preço pelos erros, pelo excesso da Lava Jato. Né? Aí a gente entra eu queria perguntar para você, essa questão da corrupção, que evidentemente é uma praga nacional, a gente evidentemente tem que lutar muito contra isso, mas, ao mesmo tempo, como que a gente evita que isso seja manipulado, como tem sido na história brasileira, sistematicamente, né, por alguns setores, de usar a necessidade e a indignação popular contra a corrupção, que é uma coisa natural, mas para você manipular os processos políticos, né? Isso é recorrente na política brasileira, você acaba manipulando isso para você jogar contra a política, contra a maneira de você resolver as coisas politicamente. Né? Então você tem toda essa coisa da você criminalizar o Estado, criminalizar o processo político, criminalizar o diálogo, criminalizar as alianças, tudo acaba virando corrupção. Você vê agora o Milei, o que ele está fazendo, o que se tornou o Milei na Argentina? É a casta política. Ele criminaliza a política, é uma coisa assim esquizofrênica. Ele é um político, está no governo. Né? Não, mas isso é rendimento. Falar mal de si, né? Por exemplo, uma das coisas que eu dizia da Santíssima Trindade bolsonariana, né, que é o senhor da guerra, o mercador da proteção e o profeta do caos, né, é uma dissociação entre Estado e governo. Então, quando você fala mal do seu próprio governo, você está produzindo um monopólio da narrativa. Né? Então, você fala, o problema não é meu, olha ali, tá? Você aponta o erro, você é aquele tiozão que dá pito em todo mundo, porque tem um sistema, e sistema não tem sujeito concreto. Quando você fala, eu sou antissistema, eu sou anticorrupção, você está mobilizando os sentimentos mais profundos da população, que experimentam no cotidiano, né, a destituição de direitos, o acesso desigual a serviços essenciais, não é mesmo? E, por outro lado, como a corrupção não é uma coisa de um indivíduo, mas pode ser encarnado em alguns, né, como uma corrosão moral, uma falta de caráter, o poder corrompe, basta dar poder para você ver que a pessoa vai se corromper. Então, esse discurso, que também é um discurso religioso, de matriz religiosa cristã, ele nos afeta diretamente, né, porque a gente espera, né, que o governo faça coisas para nós, e não contra nós. Só que, no caso brasileiro, a nossa cidadania, como eu tenho dito, é uma cidadania que funciona como um programa de milhagem. O cidadão, ele recebe a condição de cidadania que ele não pode gastar. Você, como cidadão, não pode questionar, não pode brigar, reclamar do preço das coisas, porque você seria um barraqueiro, porque você ganhou. Então, agora você tem que fazer por merecer para usar a roupa da cidadania. E como a corrupção ela é esse lugar que nos atravessa, né? Certo? Atravessa todos, que mobiliza os nossos sentimentos, mobiliza, né, os nossos valores, né? Tá certo? Como alguém que quer, todos nós queremos estar dentro de um 0800, né? Então as cruzadas moralistas contra a corrupção, em nome da pureza, em nome de uma verdade, em nome, né, correto? Elas mobilizam. Foi assim com Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros tinha a vassourinha, ele ia fazer a faxina. Então tem sempre a ideia de uma faxina moral, dos bons contra os maus, né, dos perfeitos contra os imperfeitos, dos virtuosos contra os degenerados, e dessa maneira você cria identidade, cria unidade do grupo, cria sentimento de comunidade, né, sobretudo para aqueles que se experimentam como avulsos, como perdedores, losers, no cotidiano, né, porque a gente anda uma casa para frente e 10 para trás. A gente vive experimentando o consumo e não conseguimos acumular, não conseguimos dar saltos substantivos na redução da desigualdade. Uma família inteira, para ela mudar de patamar socioeconômico, que não seja o arrimo, vai demorar 40 anos no Brasil, 30 anos. Um sujeito da família consegue melhorar e tem que puxar o resto, não é? Então, a mobilidade social no Brasil ainda é reversa, né? Você compra um carro, não consegue pagar, compra o celular, não dá conta de pagar as prestações. Então, é evidente que esse discurso é um discurso que mobiliza a todos, aqui em qualquer lugar. É sempre a ideia de que o poder corrompe porque o poder é do mal. E se o poder é do mal, é porque a política é do mal, a negociação é do mal, a articulação é do mal, o acordo é do mal. Se o acordo é do mal, a articulação é do mal, a mediação é do mal, nós temos que destituir a política, destituir a mediação, destituir a negociação, destituir o acordo. Quando a gente destitui esses espaços, a gente introduz a violência, né, como modo de resolução dos problemas do aqui e agora. Vou resolver
Comendo agora, me dê carta branca que eu vou meter-lhe a porrada. Também não vou dar satisfação do que eu estou fazendo. Então, olha de novo a nossa tradição autoritária falando alto. Não é por isso que a gente adora um herói, um maluco, que promete alguma coisa. Então, esse seu libertador de hoje vai virando o seu tirano de amanhã, né? Vai instituindo os seus direitos, aparelhando os seus direitos sociais, encolhendo os seus direitos civis, né? E, claro, manipulando os direitos políticos, né? Que é o direito de voto. Então, quando a gente vai suprimindo a arte da política, o que é a arte da política? É a expressão da vontade. Eu tenho a vontade A, o outro tem vontade B, o outro tem vontade C. A gente vai ter que se pôr em acordo para viver numa comunidade política, que é plural, que é diversa, que é desigual. Uns têm mais capitais econômico, social e político e cultural que outros, né? Então, nós precisamos pactuar, né? Negociar, articular. Mas aqui, o acordo, tudo parece debaixo do pano, tudo parece escondido, porque a estrutura é do Estado suspeitando da sociedade, é o Estado suspeitando da cidadania. Então, olha como que é curioso, porque a gente precisa matar a política para construir um projeto de poder autoritário em que nos deixa todos inseguros. É como se todos nós, no Brasil, ficássemos meio barata tonta, o tempo todo vendo golpe, o tempo todo vendo Jesus em goiabeira, né, sem saber para onde a gente vai. Então, manter as pessoas inseguras, as pessoas sem horizonte, as pessoas sem presente, as pessoas sem rotina, fazem com que a gente possa trocar, que a gente aceite trocar as nossas conquistas civis, as nossas conquistas sociais, pelo primeiro maluco que diz, né, que a gente vai poder entrar e sair de casa, né, numa boa, em segurança. Olha bem, então o discurso da corrupção é esse discurso que agrega, ele é uma síntese de todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas perdas, e aí criam fantasias que, evidentemente, fantasmas que não são passíveis de mensurar, porque a corrupção não é individual, a corrupção é em rede, sobretudo na estrutura do Estado ou em qualquer sociedade de larga escala. Não tem como, né, você atravessar uma cocaína da Colômbia, passando pelo Brasil, ou de uma arma, se você não tiver vários carimbadores audazes do Estado e no mercado. Tá? A ideia de que o mercado é do bem e o Estado é do mal não, pressupõe que o mercado tenha moral. Sequer o mercado é um sujeito. Né? O mercado não é nem amoral nem imoral, ele é amoral. Né? E por isso é que temos a dupla siamesa, né, a dupla sertaneja, Estado e mercado. Porque se deixar o mercado por conta dele mesmo, ele preda. Né? Ele não tem limite para a predação. A competição não encontra limite. Limite ético, limite moral, limite social. Não é mesmo? O que interessa é explorar oportunidades de forma utilitária. Por isso, sociedades com mercado de larga escala também são sociedades que inventaram o Estado. Nem todas as sociedades humanas têm Estado, mas também não são sociedades de escala ou capitalistas. Não é? Então, olha como a corrupção é essa grande bandeira, uma bandeira que não é passível de ser cumprida. Então, você fica buscando, entendeu, a terra sem males. E buscar a terra sem males é esse processo messiânico, populista, que não mata a política, não. Constrói uma política autoritária, um projeto de poder autoritário, que a gente fica sempre esperando o momento melhor. Então, enquanto isso, o pastor vai nos guiando, as ovelhas vão sendo comidas, que as pessoas esquecem que a ovelha vira roupa e carne. O poder pastoral é isso, matar as ovelhinhas, não é só as ovelhas negras, é matar as ovelhas. O pastoreio significa manter as ovelhas ali, né, para a sua própria exploração e deleite. Então, olha como é que é interessante. Aqui você dizer que é um não político, quer dizer, eu estou fazendo um projeto de poder. E esse projeto de poder é particularizado, vai atender ao meu grupelho, poderei clientelizar, tá? Como se não houvesse amanhã. Então, essa tem sido a discussão, a ideia de que a política é mentirosa, de que o verbo é mentiroso, de que a palavra é falsa, tem a ver com esse processo de destituição da soberania do cidadão. Né? Essa lógica tutelar, de achar que nós temos poder moderador, né? Essa lógica conciliatória, autoritária, a ideia de um homem cordial no Brasil, né? Que é aquele que fala pelo coração, mas que por isso mesmo pode meter a porrada, porque meter porrada é pedagógico. Tá? A expressão do poder como suplício, como tortura, como destituição é pedagógica, é um modo de expressar o controle e o governo, na forma de governar. Então, olha como isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Né? Quando a gente olhar para a realidade, né? Vamos ver isso. Então, quando você promete, vou acabar com a corrupção, é gargalhante. Né? Eu vou acabar com o sistema. Sim, sei. Existe como, né? Porque a corrupção ela é sempre em rede. Né? Ela é em rede. Enquanto mais você fabrica leis, mais você gera limbos normativos e procedimentais que permitem negociações escusas no fio do bigode. Na verdade, se a gente quer limitar a corrupção, conter a corrupção que é em rede
em escala, envolvendo vários atores, vários carimbadores audazes dentro e fora de gabinete, né, para que as mercadorias caminhem para lá e para cá, as mercadorias políticas, você precisa de luz do sol no processo decisório, correto? E não ficar falando difícil, seja o javanês que os juristas falam, seja o javanês da política, né? Então, luz do sol no processo decisório, transparência e responsabilização, mecanismos, portanto, de accountability, que são administrativos e procedimentais. Olha, o Miguel, a gente sabe muito bem que os mecanismos de controle externo, inclusive CNJ, o Conselho Nacional de Justiça é adolescente, né? O Conselho Nacional do Ministério Público é adolescente, né? As ouvidorias de polícia no Brasil são adolescentes, né? As corregedorias unificadas, tudo aquilo que é controle externo no país, controle social da sociedade por sobre o Estado, né? São recentes no país, e mesmo assim, muitas das vezes, funciona sem muita transparência, sem muita clareza, né? De modo que o cidadão saiba como aquilo está operando, se ele pode recorrer àquilo ou não, não é? Então a gente fica sempre na dúvida se não rola uma história oficiosa, um jogo de cavaleiros, e isso tem a ver com não passar a limpo a história brasileira, tá certo? A ideia dos apagamentos, dos silenciamentos, a ideia de virar a página. Como é que você vai virar uma página que você não leu? Quer dizer, então, que eu não li a página da ditadura, eu não li a página das destituições e eu pulo de página? Como é que é isso, pular de página? Como é que você pula de página? Como é que você reproduz, reconstrói a história? O que mais muda no mundo é o passado, porque o passado precisa ser recontado, escavado. Então, veja, né, que esse jogo do populismo, dos acordos de bastidor, de conciliações toscas, de ameaças difusas, a gente está sempre sofrendo ameaças. Né? É o tempo todo uma ameaça de golpe. Vamos agradar aqui a Força Armada, porque o poder militar pode nos golpear. Golpear o quê? Como é que eu vou pagar? Não, uma ameaça futura. Olha, me dá dinheiro agora, senão no futuro eu te sequestro. Como é que é? Entendeu? Quem é que leva isso a sério? Né? Correto? Qual é a capacidade real que as Forças Armadas tinham no 8 de janeiro, ou tinham no 12 de dezembro, de dar algum golpe no país? Nenhuma. Entendeu? Como não deu sozinho em 1964. Precisou do apoio religioso, precisou do apoio econômico, precisou de apoio político, de uma articulação de gabinete. Tá? Da mesma maneira que o golpe republicano, para criar a república no Brasil. Da mesma maneira que o golpe do Estado Novo. O Brasil vive de golpes. Porque é o seguinte, primeiro você adia os processos. A cidadania no Brasil está sempre no final da fila, porque como a gente está sempre assustado, sempre com um golpe à vista, alguém vai tirar alguma coisa de nós, é o Estado tirando da gente. O Estado está sempre tirando. O Estado só fala com ele, numa língua dele, você tem que peticionar, escrever. Se você não escrever aquela burocracia daquele jeito, você perde seu direito, todo mundo te dá uma banana. É assim que, né, funciona. E por que funciona assim nas micro-burocracias? Para que nós sejamos inseguros, transeuntes, cidadãos transeuntes inseguros, e tão inseguros que não possamos questionar. Então a gente dá graças a Deus de ter um poder paternal, né? Vamos sair dessa lógica paternalista que a gente vive no país. Tem sempre o governante do bem, o governante do mal, o policial do bem, o policial do mal, o juiz do mal que vai para o ministério, aí vem o juiz do bem para mostrar que agora nós temos um juiz do bem. Quer dizer, é tudo personalístico, é tudo dependente do governante bom, né? Do gestor gente boa. Cadê a institucionalidade? Cadê a transparência? Cadê a previsibilidade, a estabilidade? Não é? Então, na verdade, as instituições do Estado funcionam muito bem. O que tem funcionado sob tutela e com processos continuados de destituição é a cidadania brasileira. Como eu tenho dito, é um programa de milhagem. Você, de cidadão a consumidor, não faz de você um empoderado, faz de você um endividado. No governo da Jaqueline, tu come picanha, tu compra um celular caro. Aí sai a Jaqueline, tu está devendo. Aí você é assaltado na esquina, perdeu, vai continuar pagando a prestação do celular. Não é mesmo? Então, é essa experimentação cotidiana que o brasileiro tem, da tal da democracia. Que democracia é essa que é tão ameaçada? A democracia de quem? Para quem? O Estado de Direito chega aonde? Chega nos espaços populares? Ou lá nós estamos submetidos à lógica do Estado de você ser sujeito ao direito? E o direito no Brasil é destituidor. O direito no Brasil, ele retira de você. Né? Ele é um direito que produz sanção sobre o outro. Você está sempre... né, objeto de alguma dura, de algum feedback, está sempre alguém pagando uma moral para você, entendeu? Passando ali o cerol, tu está sempre errado. No Brasil a gente está sempre errado, a gente está sempre depondo, a gente tem que estar sempre dando testemunho de que a gente é legal. Né? O que é isso? Não é que não a suspeição ampliada, a desconfiança ampliada, que faz com que todos nós, né, que sabote a coesão, a empatia, a cooperação, a solidariedade,
em favor do farinha pouca, meu pirão primeiro. É por isso que, nesse modelo, Miguel, a gente demanda mais hierarquia. Quanto mais inferior eu sou, mais eu demando hierarquia. Quanto mais vitimizado eu sou, mais eu demando vitimização. Quanto mais vítima do racismo eu sou, mais eu demando lógicas racistas. Você sabe por quê? Porque eu posso encontrar um racista gente boa. Eu posso encontrar um traficante que me proteja. Como se fosse uma espécie de irmão mais velho. Não é como quem está embaixo tem que aprender várias línguas, o pobre é poliglota, fala a língua do racista, a língua do homofóbico, a língua do patrão excludente, é o precariado, não é mesmo? Ele tem que falar todas essas línguas. Ele pode ir lá disputar com a madame que ela está sendo racista. Veja o esporte nacional de espancar entregador, né? Então, olha como essa dinâmica está no cotidiano, é nas micropráticas que a gente observa, que também está no trânsito, todo mundo dando carteirada em todo mundo. Então, aqui a gente precisa de um protetor, um despachante. Né? Veja que a direita e a esquerda, a centro ao lado, a gente não tem uma discussão sobre a reforma do judiciário no Brasil e sua transparência. A gente não tem uma discussão sobre a reforma, né, do sistema de segurança pública e sua transparência. Entendeu? Então, se eu não controlo a espada e não controlo a caneta, nessa sociedade, não controla a espada, entendeu? Que pode cortar o pescocinho, né? Que é a espada das Forças Armadas e a espada da polícia. E não controla a caneta, não tem controle externo sobre a quente caneta, né? Afinal de contas, essa justiça está sendo feita para quem? Estou aqui gravando o programa, ao vivo. Está sendo feita para quem? A segurança pública para quem? Né? Então, é essa experimentação cotidiana, né, que os cidadãos têm. Né? Por isso a gente fala de uma cidadania como um programa de milhagem. Uma cidadania que você tem que acumular pontos para ser ouvido, para ser reconhecido. Então, o cidadão comum está sempre desconfiando. Não é à toa que isso aqui é um paraíso para fake news. Né? Todo mundo inquisitorial é sempre assim, quem é Deus? Você está errado, você tem que estar o tempo todo depondo. O brasileiro anda com documento. Né? Pobre tem que andar com documento e dinheiro na carteira. Quem não anda com dinheiro na carteira é rico. Você sabe que a pessoa é pobre? Porque ela abre a carteira, tem lá um 30, 40, 50 reais. Entendeu? Né? Porque ela tem que pagar, né, os cercos para ela poder se deslocar pela vida social no país. Né? Porque ela não tem capital simbólico, ela não tem roupa, ela não tem, né? Correto? As marcas da branquitude, as marcas, né, de acesso aos bens urbanos. Então, ela experimenta o tempo inteiro uma insegurança institucional. Né? Correto? Quem está seguro nas suas cadeiras são, né, os poderes da República, que estão sempre amarrados em duas coisas personológicas: vontade política, tá certo? E espírito republicano democrático. Ora, quando a gente diz que a pessoa tem que ter vontade política para resolver um problema e que o sujeito tem que ter um espírito democrático, eu estou falando de indivíduos. Eu não estou falando mais de uma sociedade, de um Estado, de uma, né? Eu não estou falando de uma instituição. Então, nós estamos sempre precisando de uma muleta, de um sujeito salvador que tem vontade política. Agora vai, agora com a Jaqueline vai, entendeu? Né? E se a Jaqueline amanhã babar, estribuchar, mudar de partido, mudar de ideia, desandou a maionese. Aí voltamos 20 casas para trás. Essa é a experiência de todos nós. Então a gente olha para os homens na capa preta com dúvida. Né? Nós olhamos para a polícia com dúvida. Nós olhamos para os atores do Estado com dúvida. Porque eles monopolizam a produção da justiça, que não é necessariamente uma justiça justa. Então a Defensoria, o Ministério Público, né, o Judiciário, eles só falam a língua deles. E nós ficamos ali extorquidos da nossa verdade, da nossa realidade no cotidiano. Né? Então essa é uma experimentação que todos têm. Você não sabe como uma ocorrência começa, como é que ela termina. Aqui você tem que, vamos revelar a verdade dos fatos, a verdade revelada é uma verdade religiosa. Como é que se o fato tem que ter uma verdade só pela tortura, né? Só com tortura um fato vai poder dizer que ele é verdadeiro ou falso. Porque que eu saiba, todo fato é por natureza real, por natureza verdadeiro. Então aqui a fake news funciona, a autoverdade, as teorias conspiratórias, tudo isso, né, que a gente vê por aí em outras sociedades, no Brasil ganha uma dimensão ainda maior com os tios de Zap, né, com as tias de Zap, né, exatamente por isso, porque a produção da verdade se dá com esses esquemas autoritários e desiguais, né, onde a verdade tem dono, a verdade é branca, a verdade tem gênero, a verdade tem orientação sexual, ela tem classe social, não é? Então é isso que a gente precisa olhar, né? E daí essas composições de gabinete. Não, é com o Supremo e tudo. Aí dá um golpe com o Supremo e tudo. Aí agora não pode falar nada de, né, do golpe de 64 para não melindrar um bando de poodle. Entendeu? Quer dizer, você tem um bando de poodle dentro de um quintal, você põe para lá de fora uma placa cachorro brabo, pega uma fita, grava o vídeo dizendo aí assusta todo mundo do outro lado.
tá certo? Como é que é? Quer dizer que a gente tem que viver sob ameaça? Né? Nós temos que viver assustados. Né? O tempo todo o brasileiro está assustado. Isso encolhe o futuro. Se você não tem previsibilidade, se você não tem regularidade, você não tem como sonhar o daqui a pouco ou daqui a agora. Você não tem como planejar a sua vida. Então você vive no imediato. E no mundo do imediato, não tem mais a política, o acordo, a articulação. Tem sempre, né, as pás que mudam, né, que a gente muda de lugar para poder manter as panelinhas do poder. E é essa experimentação do cidadão comum. Né? Por isso ele vive prisioneiro do imediato, do provisório, do presentismo. Né? Porque é um aprendizado, inclusive, político. Né? Então, a morte da política, que não tem morte nenhuma, na verdade, nós temos um aparelhamento da política com baixa visibilidade, baixa transparência, com pouco controle. O cidadão vota. Não quer dizer que a eleição foi livre, entendeu? Que a eleição foi plenamente democrática. Né? Que, né, a sua agenda, a agenda do voto vai se cumprir, né, no exercício de governo, porque aqui o governante pode chegar e falar, não gosto mais disso não. Ó, esse negócio aqui que foi aprovado nas urnas, eu já não estou mais afim disso. Né? Então, porque a vontade política, olha como o soberano é lindo, e aqui é de tal maneira patético que a gente tem que sair em defesa do governante. Se o governante não tem uma secretaria de comunicação, o governante tem uma estrutura para apresentar e prestar contas para o eleitor. Eu sou o eleitor, o sujeito é um eleito. Então tem que prestar conta para a Jaqueline. Não é a Jaqueline que tem que ir para a rede social, vamos ali defender o coitado do poderoso. Aqui os poderosos fazem mimimi. Os brutos aqui também amam. Né? Isso demonstra o quanto nós estamos expostos a essa vulnerabilidade. Por isso todo mundo quer matar a política para garantir projetos autoritários de poder, projetos corporativistas, populistas, pautados nesse individualismo possessivo, nessa personalização. Fulano tem vontade política, tem garra, né? Fulano tem espírito republicano, você vem com ele. Eu não conheço espírito coletivo. Em nenhum terreiro de candomblé, roça de candomblé, umbanda, centro espírita, eu nunca vi nenhuma alma coletiva. Você vê almas individuais. Né? Vontade também é algo que dá e passa. Então a gente está sempre, agora estou com vontade de comer sorvete, daqui a pouco quero comer um queijo, certo? Então é essa instabilidade que o tempo todo a gente assiste. Inclusive, ora o discurso é, as instituições funcionam muito bem, estão funcionando muito bem, quando o cidadão reclama, reivindica, vai para a rua, faz protesto. E as instituições estão à beira de um ataque de nervo, quando o cidadão questiona. Você entendeu? Então, né? Nós temos que olhar a retórica, né? E aqui tem uma infantilização do eleitor, que é para destituir também o eleitor de sua responsabilidade. Então, o tempo todo as pessoas estão falando de democracia está ameaçada, democracia está ameaçada, democracia está ameaçada, como se a população brasileira fosse retardada, fosse infantil, não saísse do pátio, né, da quinta série. Né? A pessoa vê a democracia na esquina, ela vê a democracia no mercado, ela vê a democracia quando ela entra no ônibus, ela vê a democracia quando ela vem para a universidade, consegue chegar para ter a aula. É assim que ela vê a democracia. Porque é a experimentação cotidiana dessas mobilidades, né? Quando ela consegue assistir um show, quando ela tem um passe, quando ela consegue ter uma casa. Né? Então, a expressão do acesso, da equivalência a direitos, do respeito à diferença. Que democracia é essa? Que eu sou esculhambada. Né? Que eu vou ali na esquina, eu não posso sair sozinha como mulher. Né? Então, mulher, negro, né? Quilombola. Tá. E todos estão sempre no final da fila. Aqui é o Estado, que a gente chama do Estado de espetáculo. A gente fica assistindo os mimimis de autoridade, para lá e para cá, enquanto isso, preto, pobre, mulher, juventude, periferia, LGBT, fica tudo no final da fila aguardando a estabilidade democrática brasileira, que já tem mais de 40 anos de transição. Né? Então a gente está sempre numa transição que não sabe para onde vai. Ora, se a gente não sabe para onde vai uma transição democrática que nunca se resolve, né, é o lugar para o surgimento de messias, é o lugar para o surgimento de, né, salvadores da pátria, né, um mundo celebrity. Eu já disse isso aqui, eu acho muito importante conhecer o funcionamento do Supremo. Mas eu sou obrigado a saber o nome de ministro do Supremo, e muito menos que ele seja um herói de capa, com apelido Xandão, não sei o quê, por quê? Né? Eu vejo o lado humorístico disso, mas eu também vejo que vira uma revista caras. Né? Parece que o nosso destino está entregue. Né? Ora é a ONU que vai nos salvar, entendeu? Ora, né? Tem sempre, correto? Porque nós estamos ali obrigados ainda, numa espécie de mundo servil, onde nós estamos destituídos o tempo todo também do nosso lugar de fala, do nosso lugar de voto, do nosso lugar de veto. Né? É isso que a impressão que passa, né? E que por isso também as pessoas pouco se importam. Democracia política só não é suficiente. Né? Nós temos que ter
ter a experimentação da equivalência. Do contrário, é isso, nós vamos demandar mais desigualdade para que um de nós, da nossa família, consiga sobreviver e puxar o resto. Então, aí a desigualdade passa a ser naturalizada. E aí a resolução dos conflitos passam a ser violentas, né? E também silenciadoras, né? da nossa dignidade. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Esses discursos, assim, a que eles servem? Estão ganhando o quê? Quem está ganhando o quê? O que eu estou perdendo quando eu nego a memória, quando eu escondo o meu passado, quando eu não passo a limpo, como não passamos na década de 60? Né? Uma anistia que perdoa, liberou geral, perdoou, zerou. Não zerou. Pessoas foram assassinadas, pessoas deixaram, né? Famílias inteiras foram destroçadas, como até hoje. Como é que apaga isso? Quer dizer que a gente não tem direito ao luto, não tem direito a contar a nossa própria história? No Brasil, a gente desconfia da história oficial. É uma história de vultos nacionais, de Duque de Caxias aos políticos do presente. Todo mundo é um herói de alguma coisa. Todo mundo é rainha de bateria de alguma coisa aqui. Né? Ninguém pode ser cidadão comum. Aqui toda cidadania tem adjetivo. Cidadania participativa, cidadania representativa, cidadania, né, ampla e social. Porque a gente sabe que ser só cidadania não está dizendo nada. E ser só cidadão também não está dizendo nada, não é mesmo? Né? Então, essa experimentação que nós, né, com as nossas vulnerabilidades, né, em função dos nossos marcadores sociais de diferença, experimentamos. Né, e que as pessoas estão cansadas. Né? Não é à toa que o voto acaba sendo esse voto pragmático, né? Esse voto na solução do imediato. Porque o que as políticas fazem hoje é nos confinar um presentismo, é nos confinar um imediato. Né? Correto? E aí temos a instabilidade, né? Não só vivida no sentido da segurança mais imediata na esquina, como também a insegurança institucional. Quem de nós aqui sabe como entra um processo e como ele termina na burocracia? Nós vivemos a síndrome da pequena autoridade. Tenta abrir um processo, uma burocracia qualquer, uma renovação de documento, um alvará. Né? Você passa, é uma peregrinação, né? Como se você estivesse o tempo todo tentando provar quem é Deus é princípio e fim de todas as coisas. Então, essa experimentação cotidiana, onde nos colocam numa plateia passiva, né? Que ninguém hoje obedece muito e quer mais. Né? Por isso lutamos pelos lugares de fala, pelas identidades. Isso é tão visível que a gente não gosta do identitarismo, né? É quando as pessoas... nós não temos problema, né, com as pessoas serem diferentes, desde que elas sejam desiguais. Né? Desde que elas não sejam públicas, se as suas identidades não existam como forma de luta, de identidade, reconhecimento e pertencimento. É isso que se experimenta. Então, nós temos que mudar essa linguagem, né? Mudar essa forma de pensar. E isso só com, né, rua, isso só com reflexão, isso só com conhecimento, isso só questionando palavra por palavra, vírgula por vírgula, né? Desmontando essas retóricas por dentro. Esse é o nosso papel. Nosso sujeito está falando de vontade política, eu pergunto, você incorporou? Você está num centro espírita? Entendeu? É uma roça de candomblé ou política? Se é política pública ou depende de você, né? Da sua vontade, dos seus desejos, entre taras, né? Entre taras e manias. Né? Então, é isso que despolitiza, é isso que produz um movimento aparente de despolitização para construir, né, autoridades autoritárias, destituidoras da nossa cidadania. Né? E eu acho que aí onde nós temos que pensar. Esse caldo autoritário está aí. Nós não conseguimos romper com ele, não. Entendeu? Por isso que a gente tem sempre pessoas legais. Você percebeu? Que todo mundo, quando vai fazer discurso público, parece pastor. Ou o sujeito parece um padre ou um pastor. Está sempre falando em nome de um bem. Mas não é o bem coletivo, da coletividade. É um bem moral que um dia nós vamos chegar, né, nos infantilizando.